Muito bem, pessoal. Fiz as pazes com os meus amigos aí do Novos Clássicos Show. Bem-vindo a mais um episódio. Com Eduardo Pessoa e com Victor Anton. Victor Anton. Não sei se vocês estão sabendo aí, mas rolou desavenças, mas o amor já reinou. Deixa eu fazer um coraçãozinho pra eles aqui, ó. Peraí. Tome coração. Tome coraçãozinho aqui, ó. Cadê coração? Eita, toma coração. Toma coraçãozinho. E vamos ver um pouquinho aí que eles estão falando. O MBL vai ter partido. O que será da missão agora? Vamos ver. Solta a voz. De Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site, vambora. O MBL consegue o número mínimo de assinaturas para fundar partido. Impressionante, né? Impressionante. Então, o nome do partido vai ser Missão. Essa matéria da Veja aqui botou a foto do pessoal e tal. Então cara, o Partido Missão realmente vai sair do papel, né? É a realidade, né? Tá pendente só o julgamento, que vai entrar no mérito da legalidade pura, estrita, assim, dos fatos. Então Sim, não eles tem... vão julgar o tipo... o estatuto do partido, esse tipo de coisa. Ah, não tem nada contra a lei eleitoral no estatuto do partido. Não, realmente, de fato, bateu o número de assinatura, tem logomarca, o número tá disponível. Que tem uma certa querela dentro do 14. A gente pode falar, mas sim. Ah, o 14 já foi do 14 PTB. é do PTB, tem gente querendo pegar. O PTB... Vai ser o 14? Puto, o MBL vai ser o 14? Eles não estavam sabendo não, gente. 14 é do PTB. É o partido do GG, criado pelo GG. Puta merda. Sério? Vai ser o 14? Não é possível que vai ser o 14. Vai ser o 14? Eita laíra. Pô, aí eu não gostei não, hein? Aí eu fiquei pá. Mas vai também, né? Que os caras pegam o 14 e queira fazer aí o... Queira fazer o resgate histórico do lendário número 14. E aí? Já pensou? É 14 mesmo? Aí. Cadê, Marcos? Tem que cobrar os caras. Faz o resgate aí do lendário número 14. E aí os caras vão, nessa pesquisa pra poder fazer o resgate do número 14, as ideias já vão contaminando, né? Já vão, assim, pesteando tudo e falar, mano, caraca, velho, esse número 14 aqui é good. Vou seguir esse povo aqui, ó. Já pensou? Tá querendo pegar de volta. É. Não vai. PTB que não existe mais, né? Sim. PRD, enfim. Mas enfim, vamos ler aqui. O Movimento Brasil Livre anunciou nesta quinta-feira, dia 26, que atingiu o número mínimo de apoios exigido pela Justiça Eleitoral para formalizar o registro de novo partido, o Missão, que é 547.042 assinaturas, que é assinatura pra cacete. E, cara, vale a pena falar que Bolsonaro tentou e não conseguiu, né? Eu sinto que isso é uma das coisas mais impressionantes da fundação do partido aqui. Daí que o Brasil tem muito partido, muita gente acha, porra, mamata fazer um. É porque era. Já foi. Nos anos 80 realmente era, mas, porra, os anos 80 foram 40 anos, tá ligado? Pasme, né? A Constituição já tem 40 anos. Mas sim, era um filão. O último partido que foi feito assim no limite foi o Novo ou foi a Rede? Foi um dos dois, né? Aí os fiscais aí de partido que falem. Tremendo. E aí a gente tá num processo de transição pra deixar de ser um filão, né? Da consolidação dos grandes blocos partidários. E aí, inclusive, essa parada da União Brasil com aquele outro partido, eu esqueci, foi com o PP, com progressistas, né? União Brasil e o progressistas acabaram de se fundir. Mas assim também, deixa aí, ó, eu não vou aqui desmerecer o mérito de ninguém, acho que o puta feito, eu achei que não ia conseguir fazer o partido e tal, né? Falei isso, hein? Puta feito, puta mérito e tal. Dito isso, eu acho a comparação com o Bolsonaro não conseguiu fazer e tal, eu acho meio que descabido, né? Sim, sem contexto e tal, né? Porque, pô, não era o melhor caminho realmente pro Bolsonaro fazer isso, até porque, pô, não ia ter acesso a fundo partidário, não ia conseguir fazer as paradas e tal. É muito mais fácil ele pegar a força política que ele tem, entrar dentro de um partido e tomar tudo, né? Como ele fez com vários, né? Inclusive com o PL, né? É muito mais fácil já fazer deputado, bancada, não cair na cláusula de barreira, né? Já ter fundo enormes e tal, para continuar sustentando uma máquina que é extremamente maior, né? Do que começar um negócio tudo lá do zero e tal, e aí todo aquele trabalho de formiguinha, não faz nem sentido, né? Se você consegue fazer por um caminho mais fácil, né? E eu acredito também que o MBL também não faria isso, né? Começar desde baixo, se ele pudesse tomar um partido de assalto e virar um partido do MBL de assalto, né? Então, assim, eu acho que a comparação nesse ponto um pouco... É bom lembrar porque, tipo assim, pô, é um feito, né? Tipo, nem o Bolsonaro conseguiu tal. Isso dá um verniz legal pra parada, isso dá um glamour pra parada legal. Mas eu tô vendo nas redes sociais que a galera tá tipo, querendo
filosofar em relação a isso, tá ligado? Mancha querendo discutir uma teoria por isso e tal. Tipo assim, não faz nem sentido nenhum esse movimento político pro Bolsonaro. Não faria sentido nenhum, né? Pra formar o maior partido da história do Brasil, é porque a gente tá vivendo esse momento de consolidação. Solidariedade também fez uma fusão. Fusão não, uma associação PSDB também. Tava querendo, desistiu. Porque a lei da cláusula de barreira tá subindo, né? Ela é uma lei de transição de um sistema muito múltiplo em termos de partido para um sistema mais concentrado. E aí, cara, o Missão ter conseguido recolher essas assinaturas no meio... Mas também que esse negócio também que eles estão forçando é mais pra atazanar bolsonarista, né? Pode ser também por isso, né? Não sei quem é que tá por dentro aí. É mais pra atazanar bolsonarista mesmo ou tão, tipo, levando a sério isso? Levando essa ideologia a sério, assim, esse debate mais profundo a sério. No meio desse processo, cara, é muito impressionante, porque a barra já tava muito alta. Aí o Dial Spitar aqui no Twitter falou: o que o MBL fez nesse processo de montagem do Partido Missão não tem paralelo na história do país. Reunir quase 550 mil assinaturas válidas, que a grande X da questão, é serem válidas, né? Sem máquina pública, sem sindicato, sem igreja, sem fundo partidário e sem fundadores milionários, apenas com militância voluntária e organização digital, é feito inédito. Foi um milagre logístico e moral, enfrentando sabotagem, silêncio da imprensa e as exigências legais criadas sobre... Não, é organização, aula de organização. Isso aí ninguém pode negar, não. Aulas de organização. medida para praticamente inviabilizar a criação de novas legendas. Na terra onde quase todo partido nasce de cima para baixo, esse nasce de baixo para cima. É um testemunho de como grupos pequenos com organização, comprometimento, inteligência e espírito de corpo inquebrantáveis são muito mais poderosos do que massas enormes muito barulhentas, mas O Luffy falou: Tamir, quando eu fui pro Rio no show da Shakira, tinha um MBL na fila pedindo assinatura, me abordaram. Não, organização monstro, né? Uma tática organizado e tal, monstro. Tipo assim, aulas e aulas assim mesmo, velho. Pô, se alguém conseguisse fazer uma engenharia reversa disso, tem muito a ensinar a grupos políticos aí, tá? Tem muito a ensinar, tá, gente? A movimentos políticos, muito. Desorganizadas e desmobilizadas. É um feito gigantesco. Eu achei que esse tweet resumiu perfeitamente, que é, cara, sem máquina pública, que muitos dos... Partido era o que o Ciro deveria ter feito. Mas eu acho também que o caminho do Ciro não é esse aí não, de construir um pelo chão. Até porque o Ciro já fez esse caminho assim, né? Mas eu acho que o Ciro já tem uma postura e uma quantidade de votos e militância e tal, que ele já consegue exercer tipos de influência dentro do partido, né? Um caminho mais semelhante a do Bolsonaro, claro, com menos força, né? Mas acho que falta pro Ciro é ele mesmo, a pessoa dele, ele se preocupar com isso em vez de terceirizar pra alguém, né? Igual no PDT, no caso, ele terceirizava pro Lupe, né? O Lupe cuida disso e eu vou cuidar disso aqui, né? E aí você fica na mercê do cara, né, velho? O Ciro sempre teve essa característica de terceirizar essa coisa pros outros. O Bolsonaro já não tem. O Bolsonaro ele já cuida da máquina dele, né? Ele não deixa ninguém solto, perdido por aí, né? Ele não dê... Agora mesmo que o Valdemar tá meio que cuidando da máquina dele, porque ele tá meio que inelegível, uma situação meio pressionado, ele já fica meio puto com o Valdemar, entendeu? É aquele papo, né, velho? Os bezerros não engordam longe do olho do dono. Já ouviram isso? E o Ciro eu sinto, tá? Não é nem por desleixo, não é nem por isso. É idealismo. É idealismo. É mania de querer ser a santa no puteiro. É a mania de querer entrar no McDonald's e pedir saladita pra não morrer de colesterol, né? É isso. Ir no puteiro e pedir abraço. É essa mania, assim. Dos partidos tem máquina. O Bolsonaro, por exemplo, tinha uma certa máquina pública, não conseguiu usar ela pra fazer o partido. Sem sindicato, vários dos partidos de esquerda são relacionados ao sindicato. Dos mais recentes, qual deles é o mais sindical, cara? Desses que são micro e são de extrema esquerda? Tem tipo o PCO, o P... Cara, acredito que o PSTU é o mais... O PSTU, né? É o mais PSTU próximo. é um pouco antigo também, né? É da época da mamata, né? Ou seja, eles ainda fizeram mais fácil. Sem igreja, coisa que o Bolsonaro bem ou mal tinha também pra tentar fazer o partido dele. Sem fundo partidário. Sem fundadores milionários, aqui é uma menção ao Partido Novo, obviamente, né? E acho que poderia falar, né? Sem, tipo, o aparato de militantes universitários também, né? Também. Que foi e sem movimento sem teto, né? Que foi o último filão. Que foi o UP, né? O filão da UP. Então, o movimento dos sem-tetos urbanos, né? Sem teto, não sem terra. E mais militância universitária, que é muito arraigada e tem muita mão de obra barata, né? E comprometida, inteligente, né? Tem algum filtro já pra... Cada vez menos, né? Muita gente também pode argumentar do seguinte, né? Por o extrato ali, né? O extrato do movimento do MBL e tal, e também acaba até da militância ali também ser uma galera de classe média alta, né? A cúpula, principalmente, classe média alta tal.
e ali a base também, essa classe média alta com classe média baixa, aí muita gente pode argumentar que, pô, são pessoas que podem dedicar o tempo pra isso, tal, desenvolver. Não tem aquele negócio, não tem aquela preocupação com o boleto, tem todo esse negócio assim que é verdade. Mas isso também não pode ser usado como justificativa pra desmerecer o trabalho, porque é o seguinte, eles entendem muito a base deles, entendeu? Esse é o ponto. Eles entendem muito a base deles, tal. Tem um compromisso e um nível de organização interessante ali, sabe? Vai ter algum filtro pra você entrar na faculdade, então essas legendas de esquerda, apesar de a UP já ter encontrado certa... É isso, Tamir. Não fosse esse puritanismo, talvez o Ciro tinha outra história pra contar. Mas eu acho que... É como eu falei já naquele vídeo lá, que eu tava falando pro Pedro Ivo, né? É idealismo, é puritanismo, a gente brinca desse lado negativo. Mas a gente precisa também entender que o modelo político, né? O modelo de governança política que o Ciro advoga, que ele ancora os pensamentos políticos dele, depende desse idealismo, né? O que eu quero dizer com isso? Ele acredita na cabeça dele e faz sentido, né? Assim, quando ele argumenta e tal, e se você for parar pra pensar na história, principalmente dos que não deram certo e também os que deram certo, se você abandona esse tipo de coisa, esse puritanismo que a gente está zoando agora, você não consegue fazer as transformações que você deseja fazer, na explicação dele, na lógica dele. E a lógica dele tem muita base material, assim, tem muito contato com a realidade, né? Então é meio que uma via de duas mãos, sabe? Dificuldade, né? Já tem sido um feito também, de certa forma, impressionante, né? Porque a UP, você vê, conseguiu sem eleger ninguém. Que é uma porra meio impressionante. Como é que você consegue reunir os elementos de militância pra você construir um partido, mas você não tem a capacidade de converter isso em nenhum capital político? Zero. Nenhum vereador na casa do caralho, do Amapá, do Acre. Que é hilário, né? Isso é muito, muito, muito engraçado. Mas o processo da UP tem uma coisa muito interessante, né? Eles se incubaram. Muito semelhante até que eu acho que a percepção que eu tenho é que o PCBR tenta fazer, né? O que eu falo de incubado, né? Ficar incubado durante anos. Não preocupado com a legalidade do partido, sabe? Funcionar como um partido de uma forma geral, mas sem se preocupar com a legalidade dele. E aí você vai trabalhando com um partido incubado tal, se tratando como partido, se comportando como partido, se organizando como partido tal, mesmo que não seja institucionalmente legalizado. E aí até uma hora que você tem uma base para poder legalizar se você quiser ou não, entendeu? A UP fez esse processo, então a UP ficou anos meio que incubado, sabe? Um caminho um pouco diferente, muito peculiar também, muito... Um exemplo também muito bom, assim. Mesma coisa que eu falo por missão aí, eu falo pra UP nesse quesito, né? Se pudesse fazer uma engenharia reversa, ver como fez, como é a história, contar isso, também com certeza tem milhares de aprendizados ali muito interessantes, né? E aí também a UP tem aquele outro mérito também que é incrível, né? Que consegue fazer realizações físicas, né? Cozinhas solidárias, estruturação de pessoas que perderam as casas por incêndio e tal. A UP tem realizações materiais dentro da sociedade, refletindo dentro da sociedade, incríveis também, né? Que no frigir dos ovos é porque a política serve, né? A política serve para transformar a vida material, real das pessoas, né? Então, assim, tem uma questão nobre, um feito, uma realização envolvendo a UP incrível também, né? Mas... cara, é de se pensar. Eles tinham, né? O Missão, ele já vai nascer com alguns candidatos. Mas isso, de forma alguma, esses candidatos que estavam jogados entre o próprio Pepune, Partido Novo, etc., esses caras não tinham condição de mover a máquina que eles participavam pra facilitar o caminho do MBL. Então, dessa via também não fez sentido. E, cara, o negócio do Bolsonaro, né? Como que o Bolsonaro não conseguiu e esses caras aqui, né? Tipo, sabe, Renan Santos... Arthur Duval, essa galera conseguiu, sabe? A gente vai assistir esse vídeo também, afinal de contas o Renan paga a nossa mesada, né? Óbvio, eu fiz um post, né, parabenizando. Eu ganhei... Também. Você ganhou quanto? Eu ganhei 40 mil reais pelo post. Foi 50 mil. Direto do fundão eleitoral. Do fundão eleitoral. Por que você ganhou mais do que eu, Renan? Vamos acertar isso aí. Mas... Cara, por que o Bolsonaro não conseguiu? Primeiro motivo técnico foi que as fichas que ele coletou não eram válidas, né? Sim, parece que essa era a grande dificuldade. Parada, o Bolsonaro vem de um caminho completamente diferente. Ele vem de ser o mandatário, o líder supremo do Brasil, né? Presidente da República. E eleito, ou seja, com maioria, né? E, cara, com um orçamento gigantesco Gigantesco não. Enfim, acho que é isso, né, pessoal? Um abraço aí pros meninos do Novos Clássicos Shows. Tamo junto, siga a galera lá. E é isso, o que vocês acham aí sobre o Partido Missão? Dê a César o que é de César? Pô, Tamir, feito incrível, porém tem que ver se é mais um partido para defender tripé macroeconômico, independência do Banco Central, PPI, teto de gasto. E aí
entra lá na lista de 35 partidos que defendem isso ou não. Um partido que está pensando no Brasil, pensando nas contradições e de olho nas contradições que está sendo executada e propagada. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, hein? Quero saber muito. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Tamo junto.